Olá, eu irei falar sobre a obrigatoriedade e o conteúdo do pedido de demissão. Esse é um dos temas trabalhistas que mais gera dúvidas, tanto de funcionários quanto de empregadores, pois o principal questionamento é como se deve fazer, o que se ganha, o que se perde, o funcionário que pede demissão, ele precisa trabalhar os 30 dias. Bem, todos esses questionamentos serão abordados aqui nesse vídeo. Então, inicialmente, nós precisamos fazer uma definição do tema aqui trabalhado. E como pode aparecer aí para vocês, o pedido de demissão é um instrumento ou documento pelo qual o funcionário solicita a rescisão do seu contrato de trabalho com a empresa empregadora e, assim como na dispensa por parte da empresa, o pedido de demissão tem suas regras, direitos e deveres que devem ser cumpridos por ambas as partes. Pode ocorrer por justa causa do empregador ou por vontade do trabalhador, que não é obrigado a expor os motivos da sua decisão. É bom que se destaque que a lei não determina por qual meio o empregado deve pedir a sua dispensa. Porém, conforme irei mostrar aqui para vocês, nós temos algumas vertentes que devem ser observadas. E como pode aparecer para vocês, o empregado com menos de um ano de emprego, pelo entendimento doutrinário, ele deve escrever o documento no linguajar que lhe convier, solicitando a sua demissão em pelo menos 2 vias, com assinaturas de pelo menos 2 testemunhas. E para aquele que tem mais de um ano de empresa, é necessário que esse pedido de demissão seja protocolado no sindicato da categoria ou perante o Ministério do Trabalho, conforme o parágrafo 1º do artigo 477 da CLT. É conveniente dizer também que há uma corrente doutrinária que versa sobre a necessidade dessa comunicação do empregado para o empregador seja feita de forma direta, explícita nas razões e objetivando o que o levou a fazer esse pedido, respeitando o prazo legal de pelo menos 30 dias. Então, dando seguimento, nós temos aqui também alguns pontos que devem ser observados, como a questão da demissão por justa causa. Como pode aparecer aí para vocês, essa demissão por justa causa, ela ocorre principalmente por questões de falta grave, né, questões que tornam impossíveis o convívio do empregado no ambiente de trabalho. E isso acontecendo, alguns direitos ainda são previstos para esse empregado demitido, embora sejam mais restritos. E como pode ver aí para vocês, ele tem direito ao salário família integral do último mês de trabalho, se for beneficiário, saldo dos dias trabalhados desde o último pagamento e o equivalente de férias proporcionais, caso haja isso. E há também um outro instituto, que é a demissão sem justa causa, que também está aparecendo aí para vocês e tem os seguintes direitos, que é o seguro-desemprego, o aviso prévio indenizado, saldo de salário, salário família, 13º proporcional aos meses trabalhados, 1/3 sobre as férias vencidas e proporcionais, o FGTS sobre as verbas rescisórias com direito a saque e a multa de 40% sobre o FGTS depositado pela empresa durante a vigência do contrato. Olá, eu vou falar sobre quando o empregado pede demissão sem cumprir o aviso prévio. Quando o empregado pede demissão, ele tem que cumprir o aviso prévio. Aí ele tem direito ao salário, ao saldo do salário, férias vencidas e proporcionais, ao 13º também proporcional, e não tem direito ao fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, os 40% que é pago pelo empregador. Mas é óbvio que todo o fundo de garantia recolhido do período ainda é do empregado. Quando o empregado pede demissão e não cumpre o aviso prévio, o empregado tem que indenizar o empregador, né, no valor de um salário, usando a média dos últimos 6 meses, há um desconto do salário do período, né, não havendo saldo, né, de nenhum outro lugar, pode ser das férias e do 13º, não há pagamento de multa rescisória, também não há o fundo de garantia, os 40%, e não tem direito ao seguro-desemprego. Bom, eu vou falar sobre a questão do FGTS e do seguro-desemprego que o empregado ele deixa de receber a partir do momento que ele pede a demissão. Ambos estão consolidados no artigo 7º da Constituição Federal, como um direito social. O Fundo de Garantia ele foi criado como uma estabilidade do emprego. No momento da sua criação, ele foi bastante discutido e criticado, à medida que
o empregador ele tinha como fraudar esse sistema. Ele demitia o trabalhador com menos de 10 anos de trabalho e depois ele readmitia para não ter que pagar o fundo de garantia. O inciso 1 do artigo 7º, ele prevê uma relação de trabalho protegida contra uma dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ele traz uma indenização para esses dois casos, que foi majorada de 10% para 40% quando for uma dispensa por culpa recíproca ou se ele foi por força maior de 20%. Não seria justo que o empregado que pedisse demissão recebesse esses 40%, porque ele não se enquadra dentro do rol taxativo do artigo 7º. À medida que ele pede demissão, ele só deixa de receber esses 40%, mas aqueles que ele recolheu durante o trabalho dele, ele recebe por direito. No caso do seguro-desemprego, ele é uma assistência ao trabalhador depois do período que ele foi demitido. E essa assistência também está elencada no artigo 7º como um direito social, e ele presta essa assistência financeira temporária, até que o empregado ele consiga um novo emprego que possa manter a sua estabilidade econômica. Então, nesses dois casos, não seria justo ele receber, porque foi uma decisão própria de pedir a dispensa do seu trabalho. Em relação a isso, sendo o rol taxativo, não tem por que ele receber tal benefício e tal assistência. O grande número de demandas que discutiam sobre a irrenunciabilidade do aviso prévio por parte do empregado, quando o empregador ele demitia sem justa causa, aliás, o TST, ele, com o intuito de pacificar o entendimento, que era conflitante nos tribunais regionais, que cada um acabava decidindo de forma diferente, então o TST protocolou a súmula 276. A súmula 276, então, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A súmula 276, aviso prévio, renúncia pelo empregado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Então, a súmula ela fala sobre o aviso prévio. E a respeito disso, eu acho importante dizer que o aviso prévio ele é um direito que protege tanto o empregado quanto o empregador. Uma vez que tanto um quanto o outro, mediante a rescisão contratual unilateral, ou seja, por uma das partes, tanto um quanto o outro terá um tempo para que não sofra tantos prejuízos com a saída do funcionário da empresa ou da demissão, né, sem justa causa. Então, isso quer dizer que o empregador ele tem tempo do aviso prévio para procurar outro funcionário para assumir o lugar daquele outro, né? E o empregado, por outro lado, ele tem tempo para procurar outro emprego. O não cumprimento do aviso prévio, por uma das partes, ele gera um pagamento de indenização compensatória, né, dos prejuízos que o outro acaba suportando. Aí, nesse sentido, então, houve a discussão que versava sobre a renúncia do aviso prévio do empregado quando esse não era demitido sem justa causa, e aí o TST se posicionou por meio da súmula 276. Essa súmula ela é clara no sentido que o aviso prévio é um direito irrenunciável, salvo se o empregado tiver um novo emprego. Porque se assim não for esse caso de um novo emprego, o empregador ele não pode alegar que seu funcionário não fez questão de cumprir o aviso prévio, quando na verdade o empregador ele queria se eximir de pagar a multa, né? Nesse mesmo entendimento tem aqui o precedente normativo número 24, que dispõe no mesmo sentido. Eu vou ler também aqui para vocês.
Precedente normativo número 24. O empregado despedido fica dispensado do cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo emprego, exonerando a empresa do pagamento dos dias não trabalhados. Então, fazendo uma analogia ao disposto na súmula 276, como também no precedente normativo 24, a gente pode concluir que no caso de pedido de demissão do empregado, quando este possui um novo emprego, não deve haver o desconto pelo não cumprimento do aviso prévio, né? Fazendo uma analogia a esse precedente normativo número 24 e a súmula 276. Então, é isso que eu tenho para dizer com relação à súmula 276 do TST. A definição encontrada no artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenham às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Uma vez estabelecido o contrato de trabalho individual, se o contratante descumprir as responsabilidades pré-contratuais, responderá perante a Justiça do Trabalho por todo e qualquer dano, bem como qualquer ato ofensivo direto por parte do contratante, ensejará a reparação do dano causado ao empregado. Elementos do contrato individual do trabalho: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, livre manifestação da vontade. Quanto à manifestação da vontade, esta deve ser consensual, ter caráter personalíssimo, ser sinalagmática, cumulativa e de prestação continuada, com alteridade e onerosidade. Contrato de trabalho de prazo determinado. O contrato de trabalho cuja vigência se sustente na dependência de um termo pré-fixado ou aqueles estabelecido com o intuito de existir durante a execução de serviços devidamente especificados, assim como aqueles que dependam da realização de certo acontecimento possível e sujeito à previsão aproximada. Contrato de trabalho de prazo indeterminado. Contrato de trabalho cuja vigência não exista qualquer previsão de determinação do seu prazo, ou seja, presumir-se-ão contratos por prazo indeterminados todos aqueles contratos que não tiverem prazo ou data estipulada para seu término.